Hoje no Que Tem nós vamos fazer uma viagem pelo Brasil do século XVI até o século XX. Você vai conhecer comigo o Museu das Reduções, que preserva a memória arquitetônica nacional por meio de miniaturas de prédios tombados pelo IPHAN e que contam a história do Brasil. O Que Tem já está no ar. As réplicas que estão aqui no museu foram idealizadas pelo pai do Carlos Alberto e pelos tios. E o Carlos, você vai contar um pouquinho dessa história, né, Carlos? Sim. Como que foi aí o início, como é que seus tios e seus pais começaram? Foi como um hobby? Então, na verdade, são 4 irmãos, né? Meu pai, 2 tias e um tio, e que passaram a vida toda nas suas atividades econômicas, trabalhando, e quando se aposentaram, resolveram unir forças para produzir um legado que pudesse ser útil, né? Eles tinham muita habilidade manual, muita criatividade e a vida toda trabalharam com miniaturas, mas como hobby, né? Brincando mesmo. E então, depois de aposentados, resolveram se unir para fazer o Museu das Reduções. Então, eles realmente fizeram todo o processo, né? Desde o início, a consulta aos estados sobre os monumentos característicos de cada estado, depois as viagens, depois o início da produção, né, com fotografias, com medição, com desenhos, depois as técnicas da construção das reduções e depois as ferramentas para começar realmente a produzir as réplicas, né? Trabalharam durante 16 anos e nesse período produziram 29 réplicas de monumentos arquitetônicos nacionais, localizados em 24 municípios de 15 estados do Brasil. Agora, cada um tinha uma função na hora de construir essas réplicas. Exatamente. Cada um tinha uma habilidade numa área, né? O meu pai era o artesão mor, né? E o Décio, o irmão dele, fazia toda a parte de madeira fina, portas almofadadas, janelas, balaústres, torneados à mão. E a Sílvia era a parte de desenho, pintura e escultura em pedra-sabão. A Evangelina era a grande gerente do projeto, né? A pessoa que coordenava, que unia os irmãos e que dava força. E assim os 4 descobriram essa característica, né? Eles não se consideravam artistas, né? Não viram realmente o sucesso estrondoso que o museu veio alcançando logo depois, né? Eles começaram já com 60 anos de idade esse projeto, né? Viveram quase todos até os 90, então 30 anos aí de vida, né? Além da expectativa, né? Com o início desse trabalho, que era uma terapia para eles, né? E é um contexto interessante, porque você unir 4 irmãos para fazer um trabalho desse já é difícil, né? Quanto mais com essa idade, né? Com 60 anos e etc. Mas o resultado final foi o Museu das Reduções, que encanta aí a todas as gerações. O Museu das Reduções é o único do mundo que utiliza na construção das réplicas os mesmos materiais usados nas edificações originais. A telha feita de barro, as grades de metal, as paredes de alvenaria. Tinha uma preocupação muito grande em não usar nada industrializado, nada sintético, né? Então, o que é madeira, o que é vidro, o que é pedra, o que é metal. E isso talvez seja um dos grandes diferenciais do Museu das Reduções em relação aos parques temáticos que existem pelo mundo todo, voltados aí para miniaturas. As paredes da galeria receberam pinturas alusivas ao período das réplicas. O museu então ficou, né, durante 28 anos em Ouro Preto, lá no distrito, primeiro no distrito de Amarantina, onde ele nasceu, né, ficou por mais de 20 anos, depois teve uma passagem intempestiva para o Cachoeira do Campo, que não deu certo, e na sequência a Fundação Dóimo, que aqui constrói aqui o mercado de origem, aqui no Olhos d'Água, em Belo Horizonte, trouxe o Museu das Reduções para cá e nos instalou aqui nas suas dependências num espaço correspondente aí a mais de 30 lojas, né? E a arquiteta responsável é a Jo Vasconcelos, que é especialista em centros culturais, tem um currículo brilhante em Minas Gerais, e ela agregou valor à nossa exposição, trazendo o artista Drim Cortez, que trabalha com essas pinturas na parede, né, tipo um grafite,
E o Dream trouxe para nós, então, um valor agregado enorme, porque nós ornamentamos as paredes desse espaço que a gente ocupa com motivos do barroco mineiro, do negro, do indígena, as caravelas, a primeira locomotiva a vapor do Brasil, né? o Lúcio Costa, os candangos, o pássaro do Cândido Portinari. Então isso trouxe um valor assim, agregado enorme e sempre conversando com o conteúdo pedagógico das reduções. Então ficou fantástico. São 5 séculos de história, começando pelo século XVI até a chegada do século XX. No século XVI, o mais antigo é a residência dos Reis Magos, lá em Nova Almeida, no Espírito Santo, e uma construção característica do século XVI, que é uma construção de fins religiosos, né? O século XVII, a gente já traz aqui construções de fins militares. Então, nós temos a Fortaleza dos Reis Magos, lá em Natal, e nós temos o Farol da Barra, Farol de São João, na Bahia, né? Que são características totalmente diferentes. No século XVIII, a gente tem aqui o riquíssimo acervo, que são os casarios coloniais, com influência total portuguesa, né? Inclusive com a coroa, com o brasão da coroa portuguesa, em quase todos eles e etc. No século XIX, a gente retrata então o período da industrialização do Brasil. Nós temos uma réplica da primeira usina hidrelétrica da América do Sul, que é a Marmelo Zero, que fica lá em Juiz de Fora, hoje é um museu da CEMIG. E temos uma réplica da Fazenda Bananal, da Fazenda do Resgate, lá em Bananal, em São Paulo, que era a maior produtora de café, produto típico do século XIX, né? E a gente chega então ao século XX com o modernismo do Oscar Niemeyer, né? Expondo a Igrejinha da Pampulha nos mínimos detalhes, inclusive com o interior reconstituído, e também o Palácio da Alvorada, com todas as suas características, né? Uma réplica que tem 4 metros de frente e que tem o seu telhado coberto por telha de amianto, como é lá o original, né? Então, cada século a gente tenta transmitir para os alunos a história que ele carrega, né? Isso é muito legal. Os visitantes se impressionam com a fidelidade e riquezas de detalhes. O que eu fiquei mais impressionado a ver foi esse aqui, o Convento de São Francisco, pela riqueza de detalhes, né? Feito em pedra-sabão, as mesmas características da obra original, assim, feito com os mesmos materiais, o estado da praça, com o crucifixo, né? Eu achei bacana, porque a riqueza de detalhes, a história, conta cada pontinho do Brasil, seus pontos turísticos, muito impressionante. Gostei do Farol da Barra, que eu fui lá em Salvador e eu vi aqui que é cheio de riqueza de detalhes, é igualzinho de lá mesmo. A da Igrejinha da Pampulha, porque eu vejo ela muito, né, que eu sou aqui de Belo Horizonte, e a própria riqueza de detalhes, que é uma que, pelo contato que eu tenho, dá para ver que está tudo ali. Até a marquinha de filtração tá retratada ali na escultura, isso é ultra interessante. Aqui é uma réplica da igreja de São Francisco de Assis, lá de Ouro Preto. Ela está inacabada, que foi quando uma das artistas faleceu e todos decidiram então encerrar as atividades. Elas estão aqui para mostrar a técnica de construção do telhado e das paredes para os visitantes do museu. O museu, que guarda a memória arquitetônica nacional, se prepara para o futuro. Um dos nossos desafios aqui, até a Fundação do OIMB que nos trouxe, é que a gente complemente, né, os 6 séculos do Brasil, né, de 1500 a 2024. Né? Então falta realmente alguma coisa do século XXI e a gente já está mobilizando para tentar, assim que a gente consolidar, que a poeira sentar. Né? O acervo rico transforma o museu em uma grande sala de aula. Nós desenvolvemos projetos educativos aqui no Museu das Reduções desde 2009, quando ele ainda estava em Amarantina. Esses projetos são feitos através das leis de incentivo à cultura, tanto a federal quanto a estadual, e nós já ultrapassamos a marca de 30 mil alunos de escolas públicas beneficiados. Aqui, no mercado de origem, onde o museu se encontra, nós já atendemos mais de 3 mil alunos com esses projetos incentivados. E o mais interessante disso tudo, Léo, é que além da história, né, da cultura, a educação patrimonial, a gente foca, né, é o tema central do projeto. Aqui a gente consegue que o aluno associe o que ele está vendo na sala de aula de maneira lúdica, de maneira muito interessante, né? Então eles estudam aqui a geografia, a gente leva ele até o mapa do Brasil, onde cada peça está localizada.
Tem a história, né? Nós temos monumentos do ciclo do ouro, do café, da cana-de-açúcar. Ciências, né? Nós temos a primeira usina hidrelétrica da América do Sul, né? Então eles veem isso em ciências, o processo de geração de energia. E até matemática, a gente trabalha com eles, né? As réplicas são feitas em escalas de 1/25, então a gente explica rapidamente, eles fazem essa conta aí, e temos tido um retorno muito positivo, de ação aí, quase 10 municípios atendidos, muitos da região dos Inconfidentes, onde o museu estava. Agora já temos agendamentos para Belo Horizonte também, região metropolitana, né? Já, no caso de Nova Lima, já vieram alunos, né? Então, e temos já garantidos para esse ano de 2024 mais 12 mil crianças a serem beneficiadas pelos projetos. O Museu das Reduções fica no bairro Olhos d'Água, no Mercado de Origem. Está aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. O que tem de hoje fica por aqui. Se você gostou deste programa e quiser rever, entre no YouTube, procure lá no nosso canal TVH e coloque lá o que tem. Você pode rever também outros programas. Faça contato com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram é @TV Horizonte Oficial. Eu fico por aqui e te espero na semana que vem no próximo O que tem.